Meu nome é Sônia. Tenho 58 anos. Sou viúva há 6. E aprendi cedo que a vida não avisa quando vai mudar. Ela só muda. Moro numa casa de 3 cômodos no Brás, em São Paulo. A casa que o Renato, meu marido, construiu tijolo por tijolo antes de morrer. Não é grande, não é bonita do jeito que as casas dos filmes são, mas é minha. Cada parte dela tem uma história. Fui costureira por 32 anos. Ainda sou quando aparece serviço. A máquina de costura fica no quarto dos fundos, onde antes era o quarto do Marcos. Meu filho, o único que eu tenho. O Marcos tem 33 anos. É engenheiro. Conseguiu o emprego sozinho, sabe? Passou na faculdade por mérito com uma bolsa que foi mais minha do que dele. Eu economizei durante 5 anos para complementar o que a bolsa não cobria. Mas isso não vem ao caso. Não é sobre isso que eu preciso falar. Preciso falar do casamento. O Marcos conheceu a Fernanda 3 anos atrás. Menina bonita, de família do ABC. Educada na aparência. Sorriso de novela. Desde o começo, ela me tratava bem na frente do Marcos. Dona Sônia, que delícia essa comida! Dona Sônia, a senhora tem um gosto lindo. Sempre Dona Sônia com aquele sorriso. Eu gostei dela. É importante você entender isso. Eu gostei da Fernanda. Queria que ela fosse minha nora de verdade. Quando o Marcos me chamou para contar que ia pedir ela em casamento, eu chorei de felicidade. Chorei de verdade. Ele é o que me sobrou do Renato. E a ideia de vê-lo feliz era tudo que eu precisava. Aí ele me perguntou se eu podia ajudar com os custos. E eu disse sim, claro que sim. Não foi uma ajuda pequena, quero que fique claro. O salão de festas ficava em Santo André. 300 convidados. A família da Fernanda tinha uma lista longa. Muita gente que eu nunca tinha visto na vida. Do meu lado, minha irmã, 2 amigas da costura, a vizinha Dona Maria, que me conhece desde os 20 anos. O buffet ficou em R$18 mil. Eu paguei 12 mil. O Marcos entrou com 6. A família da Fernanda não entrou com nada porque, segundo o Marcos, eles não têm condição no momento. Entendi. A vida aperta em todo mundo. O vestido da Fernanda, 4.200. Quem pagou? Eu. O Marcos me pediu de um jeito que não era bem um pedido. Era mais um: mãe, você consegue, né? Com aquele jeito que filho tem de fazer a mãe dizer sim. Eu disse sim. As alianças. Minha cunhada Vera, que mora em Campinas, me passou o contato de um joalheiro que fazia mais barato. 2.300 no total. Eu entrei com a metade. Conto isso não para parecer mártir. Conto porque é importante você saber o tamanho do que eu dei antes de ouvir o que eu recebi. Nos meses que antecederam o casamento, eu estava em tudo. Provei bolo com a Fernanda. Fui com ela escolher toalhas de mesa. Passei tarde no salão conferindo decoração. Ela me chamava, eu ia e sorria. Sorria porque queria acreditar que aquilo era real. Se você já ajudou alguém com tudo que tinha e sentiu que o obrigado nunca veio de verdade, você sabe exatamente o que estou sentindo. Fica aqui comigo, porque o que aconteceu no dia do casamento eu ainda não consigo falar sem tremer. Tem coisas que a gente vê e decide não ver, porque ver dói. E porque a gente ainda tem esperança que está errado. 3 semanas antes do casamento, fui até a casa da Fernanda para ajudar a montar os enfeites das mesas. A mãe dela, Dona Gláucia, estava lá. Mulher quieta, de poucas palavras comigo. Quando cheguei, as 2 estavam conversando na cozinha. Parei quando ouvi o nome. Ela vai querer sentar na mesa principal, Fernanda. Eu sei, mãe, mas vai ficar estranho. A família dela é pequenininha. Silêncio. Coloca ela perto do palco. Perto do palco é longe da gente. Eu sei. Fiquei parada no corredor por uns 30 segundos. Depois entrei, sorrindo. Elas sorriram de volta. Nenhuma das 2 pareceu suspeitar que eu tinha ouvido. Fui para casa e fiquei ruminando aquilo. Tentei me convencer de que era coisa de organização, que perto do palco não era ruim, que talvez eu tivesse entendido errado o tom. Mas no fundo eu sabia. Sabia que não tinha entendido errado nada. Uma semana antes fui buscar meu vestido numa boutique no centro. Tinha escolhido um azul marinho, discreto, bonito. Quando cheguei em casa e abri a sacola, encontrei um bilhetinho dentro, da Fernanda.
Dona Sônia, esqueci de falar. A família combinou de usar tons terrosos na paleta. Se puder, seria lindo ver a senhora nessa cor também. Beijo. Tons terrosos. A escolha tinha sido comunicada 3 dias antes do casamento. Meu vestido azul estava pago, sem troca. Precisei comprar outro, mais R$ 800 que eu não tinha. Comprei. Não disse nada. Fui com o vestido da cor que eles quiseram. No ensaio da cerimônia, 2 dias antes, fui chamada para marcar meu lugar. A cerimonieira, uma moça chamada Patrícia, olhou a lista e disse num tom neutro: "A senhora vai aqui, na fileira 4. Fileira 4, na cerimônia do casamento do meu filho único." Perguntei com cuidado: "A família fica na primeira fileira?" Ela olhou a lista de novo. "A família da Fernanda, sim. Da parte do noivo, conforme combinado com a família, ficam na 4ª. Conforme combinado com a família." "Qual família?" Não tinha sido combinado nada comigo. Engoli. Fui para a fileira 4. O dia do casamento foi um sábado de maio. O sol apareceu cedo. Eu me levantei às 6 da manhã, fiz meu cabelo em casa, me arrumei devagar. Olhei para o espelho antes de sair e tentei me sentir bonita. Consegui um pouco. Cheguei na igreja às 10. A cerimônia era ao meio-dia. Fiquei ajudando com as últimas coisas, arrumando a entrada, conferindo flores, segurando sacola de uma prima da noiva que não me conhecia. Trabalhei até a cerimônia começar. Aí sentei na minha fileira 4. O Marcos entrou pelo corredor e, quando passou por mim, me olhou, sorriu. Foi um sorriso rápido, do tipo que você dá quando está nervoso e não quer parar. Fui feliz com esse sorriso porque era o único que eu ia ter. A cerimônia foi linda. Cheguei a chorar. Chorar de verdade, não de dor. De ver meu filho na frente do altar, de lembrar do Renato, de sentir que a vida continuava de algum jeito, mesmo sem ele. Depois, no salão, é que tudo ficou claro de vez. A mesa principal tinha 8 lugares. Casal, pais da noiva, avós da noiva, madrinha e padrinho principal. Eu não estava nessa mesa. Fui procurar meu nome nas outras mesas e encontrei. Mesa 6. Do meu lado, a vizinha Dona Maria, minha irmã, e 3 pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Mesa 6 ficava do lado do palco, exatamente como a Fernanda tinha planejado 3 semanas antes. Sentei, sorri, comi. No discurso, o pai da Fernanda falou por quase 8 minutos. Agradeceu a filha, o genro, a esposa, os avós, os padrinhos. Depois disse: "E um agradecimento especial à família que tornou tudo isso possível." Olhou para a mesa principal. Mais ninguém. O Marcos fez um discurso rápido. Agradeceu a Fernanda, os sogros, os amigos. No final disse: "E obrigado à minha mãe, que sempre me apoiou." Um obrigado de 10 segundos, sem olhar para mim, sem me chamar até ele, sem me apresentar para ninguém. 10 segundos. Eu custei R$ 12.000 no buffet, 4.000 no vestido, mais de 1.000 nas alianças, mais 800 num vestido que não era meu estilo. R$ 18.800. 32 anos de máquina de costura. E eu recebi 10 segundos. Fui ao banheiro, fechei a porta, coloquei água fria no rosto. Aí foi que eu abri a bolsa para pegar o batom e vi o envelope. Tinha caído da bolsa da Fernanda quando ela me pediu para guardar algo durante a cerimônia. Eu tinha esquecido que estava lá. O envelope estava meio aberto. Não era minha intenção ler, mas o papel estava dobrado de um jeito que uma linha ficou visível. Uma linha. Foi o suficiente. Confirmar que o pagamento do buffet será reembolsado para a conta da Fernanda Alves Moreira, conforme acordado. Peguei o papel, li inteiro. Era um recibo, de uma transferência. O buffet que eu tinha pago, os R$ 12.000, tinha sido negociado por fora com o salão. O combinado era que o salão emitia o recibo no meu nome, eu pagava, e depois o dono do salão, que era cunhado da mãe da Fernanda, repassaria um desconto de R$ 4.000 de volta para a conta da Fernanda. Eu tinha pago 12.000, o buffet tinha custado 8.000 para eles, e 4.000 voltaram para a bolsa da Fernanda. Fiquei olhando para aquele papel por muito tempo. Não chorei. Não fiquei brava do jeito que se imagina. Fiquei quieta, com aquela quietude de quem acabou de entender uma coisa que muda tudo.
Se você nunca acreditou que alguém fosse capaz de planejar algo assim, eu também não acreditava. Fica aqui, porque o que eu fiz em seguida é a parte que mais me custou. Fiquei no banheiro por uns 15 minutos. Dobrei o papel, guardei na bolsa, saí. Voltei para a mesa 6. Sorri para Dona Maria, comi o bolo, bati palma nas músicas. Fiquei até o fim. Não falei nada. Não porque eu tinha medo, não porque eu não soubesse o que fazer. Fiquei em silêncio naquele dia porque entendi que dizer alguma coisa ali, naquela festa, ia destruir meu filho no dia mais importante da vida dele. E isso eu não conseguia fazer. Amei meu filho mais do que fui amada por ele naquele dia. Essa é a verdade crua. Fui embora antes do fim. Pedi um carro, beijei o Marcos na bochecha, disse que estava cansada, que foi tudo lindo. Ele me abraçou rapidinho. A Fernanda me deu um beijo com um sorriso de novela. Cheguei em casa, sentei na cadeira do Renato na varanda e fiquei olhando para o quintal por muito tempo. Nos dias seguintes, não liguei para o Marcos. Ele ligou uma vez para dizer que estavam bem na lua de mel em Florianópolis. Conversa de 5 minutos. Perguntou se eu tinha gostado. Disse que sim. Não era mentira. Eu tinha gostado do Marcos ali no altar, dos olhos dele quando a Fernanda entrou. O que eu não tinha gostado era de tudo o que estava embaixo daquele casamento. Fui atrás do dono do salão. Marquei um horário dizendo que era sobre o evento. Ele ficou nervoso quando me viu. Apresentei o recibo. Não precisei dizer nada além de: eu preciso entender esse documento. Ele ficou tão sem graça que praticamente confirmou tudo em 20 minutos. Depois fui num advogado. Não para processar ninguém, só para entender o que eu tinha, o que eu podia fazer, qual era o meu lugar nessa história. O advogado disse que eu tinha como agir, que era uma prática desonesta, que havia documentação suficiente, que dependia de mim. Fiquei uma semana pensando. No fim, escolhi não entrar com processo. Não porque pensei, porque decidi que não queria que meu filho soubesse da existência da mãe dele através de uma citação judicial. Liguei para o Marcos, marquei um café, contei tudo, sem drama, sem grito. Coloquei o recibo em cima da mesa. Ele ficou olhando para o papel por muito tempo. Depois levantou os olhos para mim e disse: "Mãe, você tem certeza?" Disse que sim. Ele ficou quieto. Não defendeu a Fernanda. Não me defendeu. Ficou quieto. Saí do café sem saber o que ia acontecer. Mas saí de cabeça erguida pela primeira vez em muito tempo. O casamento durou 11 meses. Não foi por causa do recibo. Foi por outras coisas que foram aparecendo, que o Marcos foi descobrindo sozinho, sem precisar de mim. Quando o relacionamento começou a rachar, a primeira pessoa que ele ligou foi para minha irmã. Não para mim. Ainda não conseguia me ligar diretamente. Minha irmã me avisou. Eu fiquei em silêncio e esperei. 3 semanas depois, ouvi a campainha da minha casa num domingo de manhã. Abri a porta. Era o Marcos, com olho vermelho, mochila nas costas, como se tivesse 18 anos de novo. Ele disse: "Mãe, eu errei." Não disse: "Errei com você." Não disse: "Você estava certa." Disse só: "Eu errei." E acho que naquele momento era o máximo que ele conseguia. Deixei ele entrar, fiz café, sentamos na mesa de sempre. Não falamos do recibo, não falamos da festa. Falamos do Renato, de quando o Marcos era pequeno, de coisas bobas. O café esfriou antes de a gente terminar de tomar. Ele ficou aquela semana aqui em casa. Mas eu preciso ser honesta com você. Algo mudou em mim permanentemente naquele dia do casamento. Não foi raiva. Foi uma espécie de clareza. Eu aprendi, naquela noite no banheiro do salão com aquele recibo na mão, que eu precisava parar de me dar inteira para quem me tratava como recurso. Essa foi a virada mais difícil da minha vida. Mais difícil do que enviuvar, juro para você. Porque quando o Renato morreu, eu perdi alguém que me amava. Quando entendi o que tinha acontecido no casamento, eu perdi a ilusão de que amar era suficiente para ser tratada com dignidade. Hoje o Marcos e eu temos uma relação. É diferente de antes. Tem mais honestidade e menos intimidade. Tem respeito que antes era dado de graça e agora foi conquistado com custo. Ele me ajuda com as contas quando preciso. Eu ajudo com o que posso, mas não pago mais pelo que não foi pedido por amor.
Aprendi a diferença entre generosidade e ingenuidade. O recibo ainda está na gaveta. Não joguei fora. Não sei por quê. Talvez porque às vezes a gente precise de uma prova não para mostrar para ninguém, mas para lembrar a si mesma que não estava louca, que aquilo aconteceu, que ela sobreviveu. Sobrevivi. Se essa história tocou em algo que você carrega, uma humilhação que você engoliu, um sacrifício que nunca foi reconhecido, me conta aqui embaixo. Você não está sozinha. E se você ainda não está inscrita nesse canal, é aqui que essas histórias vivem. Histórias de pessoas reais que aprenderam da forma mais difícil o que vale a pena guardar e o que precisa ser soltado.